Olá, sejam bem-vindos à Quarta do Poder, nosso culto de quarentena da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Distrito da Barra. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, dê seu like e ative as notificações para espalharmos esperança em nome de Jesus a todos. É só acionar esse botãozinho vermelho logo abaixo. Paz. Você e eu precisamos dela. Mas como a vivenciaremos se estamos com o coração perturbado? E se a ansiedade tomou conta de nós de tal forma que não sobra um único espaço para a paz entrar? Se você deixar o mato crescer em um terreno, daqui a pouco não conseguirá nem mais entrar nele. Será obrigado, primeiramente, a cortar o mato. E aí, sim, encontrará espaço para colocar os pés. Um coração sem esperança é igual a este terreno, cheio de mato. Não há espaço para a paz. Que tal tirar tudo aquilo que está prejudicando a esperança de se fazer presente em sua vida? Se houver esperança em seu coração, a paz será a sua companheira. Veja o que diz Romanos capítulo 15, verso 13, que sempre estamos falando neste verso. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de paz. Tem misericórdia de mim, ó Deus? Tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção até que passe o perigo. Eu chamo o Deus Altíssimo. Eu chamo a Deus que me ajuda em tudo. Salmos 57, verso 1 e 2. O que você está esperando? Viva em paz, em Jesus, na sua vida nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for. Eu não temo o que virá, pois de manhã sei que vou cantar. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar.
Olá, tudo bem com você? Estamos mais uma vez num culto aqui de quarta-feira e sinta-se bem-vindo virtualmente à casa de Deus, onde nós iremos abrir a palavra do Senhor, a Bíblia, para estudarmos hoje um assunto muito importante, que é de extrema importância para a sua salvação. Fique atento. Se você não é inscrito no canal, por favor, faça sua inscrição e ative as notificações, para que juntos possamos cada vez mais estudar a palavra do Senhor. Eu quero falar para você hoje um assunto que eu comecei a falar no nosso último encontro, falando sobre o anticristo. E eu quero ler para você aqui algumas passagens que falam sobre o anticristo. Eu quero falar para você hoje quem realmente é o anticristo. Para tanto, vamos começar lendo 1 João capítulo 2, verso 18, diz assim: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, assim também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Interessante que para o apóstolo João, o anticristo já tinha chegado e já era naquela época a última hora deste mundo. Veja que na perspectiva de Deus tudo vai sendo diferenciado, né? Tudo vai sendo colocado de um jeito que você acha que o final dos tempos é agora. Não, o final dos tempos já é depois da cruz. Estamos na reta final do pecado. O pecado já foi vencido. A partir de agora, são apenas as, digamos assim, os acomodações finais do plano de Deus. Tem mais um verso que fala sobre o anticristo, está em 1 João 2 também, no verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então você veja que não tem só um anticristo, tem muitos anticristos. Mas, no final das contas, só tem um anticristo. Veremos como é que isso funciona. 1 João 4, verso 3 agora, diz assim: E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Olha bem, presentemente ele já está no mundo. Então o anticristo, ele não virá no final dos tempos. O anticristo já veio, está vindo e virá. Vamos explicar para você isso hoje. 2 João, verso 7, diz assim: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Muito bem. O que você conseguiu entender dessas passagens? Primeiro, que o anticristo já existia na época de João. E nós veremos daqui a pouco que ele já existe também. Paulo fala que também ele já existe na época de Paulo, que é a mesma época. Outro ponto que é importante, não é um anticristo, são vários anticristos. Na verdade, toda aquela pessoa que vai contra a divindade de Cristo é um anticristo. E todo mundo que contesta a divindade de Jesus é o anticristo. O livro de João foi escrito primeiramente para falar sobre o quê? Para dizer que Jesus é Deus. Tanto é que se você pegar o livro de 1 João 5, verso 20, diz assim: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, verso 20. Veja, irmãos, a questão do anticristo, ele vai contra um aspecto dele, a divindade de Cristo. Muitas pessoas na época de João inventaram muitas teorias de como que Jesus era Deus e homem. E houve, então, muitas conclusões erradas. E todas essas pessoas
que inventaram, segundo a filosofia humana, explicações sobre a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, a Bíblia fala, João fala que esse é o anticristo. É um aspecto do anticristo. Mas não é por aí só que o anticristo atua. Vamos ver agora lá no livro de 2 Tessalonicenses, que também existe outro aspecto do anticristo. Então veja uma coisa que é importante você saber, vou explicar bem para você. Então não tem um anticristo, são muitos anticristos. Toda pessoa e todo movimento que está falando que Jesus não é Deus, ou que ele é Deus, mas não é homem, está todo mundo errado e todo mundo nesse ponto é um anticristo. É isso que diz a palavra de Deus. Porque alguns dizem, ele não veio em carne, ele é apenas uma aparição de Deus aqui na terra. E aí, então, é um anticristo. Outros diziam que ele é só carne, não é Deus. Outros diziam que ele era um semideus. Também está errado. Na verdade, irmãos, qualquer explicação que alguém der para você sobre Deus, que não está revelado, isso está errado. E isto é uma coisa contra a vontade de Deus. Aquilo que está revelado é para nós, os homens. Aquilo que não está revelado é para Deus. E nós temos que ser fiéis a nosso Deus do jeito que Ele quer que nós sejamos fiéis. Então, um aspecto do anticristo é você questionar a divindade de Cristo e a sua também natureza humana sem pecado. Inclusive agora, ao longo da história, tudo vai se mudando, porque houve teorias anticristo na época de João. Mas João morreu, aquele povo apóstata também morreu, e vieram outros ao longo da história, inventando muitas teorias sobre Cristo, todas erradas. Todos são anticristos. Mas voltando agora, de onde eu saí agora há pouquinho, o livro de 2 Tessalonicenses. Aqui nós temos um aspecto que é muito importante. Pegue a sua Bíblia, se você quiser ler, ou acompanhe na tela aí. Aqui está falando sobre a volta de Cristo. E atenção que o anticristo ele vem antes da volta de Cristo. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Olha, por favor, para mim agora, veja. O assunto aqui, Paulo está dizendo, é com relação à volta de Cristo. A vinda de Cristo. Ele vai exortar, ele vai falar algo muito sério para que as pessoas não sejam enganadas. Olha o que diz aqui. Aqui não, verso 2, de 2 Tessalonicenses 2:2. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que ele quer dizer com isso? Não é na época dele que Cristo viria. O que ele fala no primeiro livro, uma explicação no verso 4, quando ele fala, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Alguns interpretaram esse verso como se Jesus fosse voltar na época de Paulo. E está errado, não é assim. E agora o verso 3 diz assim, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então agora, antes que Cristo venha, haveria dentro da igreja uma apostasia do anticristo. Então a igreja deixaria as doutrinas originais e a igreja de Cristo ela mudaria para um caminho de mentira, de inverdade, de falar coisas que são erradas. E esse homem que virá, como é que ele fala aí o texto? Que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então veja que
na época de Paulo e de João já tinha o anticristo, mas que durante a história viria a apostasia e que antes da volta de Cristo, um pouco antes da volta de Cristo, o anticristo viria. E o anticristo vindo, ele, como é que ele é chamado? O homem da iniquidade, o filho da perdição. E agora o verso 4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui nós temos uma imitação da volta de Cristo. Mas o anticristo, ele se levanta contra tudo que é o quê? Contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Quem que é objeto de culto? Somente Deus verdadeiro. Então agora ele vem como o Deus falso, o Cristo falso. E aonde é que ele vai se assentar? Ele se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Interessante, Deus tem um santuário aqui na Terra? Ele teve um santuário na época de Israel. Mas em nenhum momento Deus ele se assentava de fato nesse santuário de Deus. Alguns irmãos nossos de outras religiões interpretam esse santuário como sendo o santuário de Jerusalém, aquele que foi destruído no ano 70. E para que Cristo volte ao mundo a segunda vez, eles acreditam que eles precisam reconstruir esse santuário lá em Jerusalém, para que o anticristo vá assentar-se lá dentro. Mas no passado, Deus não se assentava. Mas onde é que Deus então aparecia de fato lá no santuário terrestre? Ele aparecia num lugar chamado Shekinah, na parte santa dos santos, em português, Santíssimo. Ele aparecia em cima do propiciatório, que é a tampa da arca. Então, numa linguagem paralela, análoga, Deus se assenta em cima da arca. Deus tem o seu trono, então, em cima da arca. Esta arca contém os 10 mandamentos, que é a verdade de Deus. Os 10 mandamentos é a verdade de Deus. Ali está revelada a sua vontade. O governo de Deus se baseia em cima da sua santa lei. Então, o anticristo, para destruir o trono de Deus, ele tem que destruir o quê? A lei de Deus. Esse é o aspecto que você tem que entender nesse verso. E outro ponto que é importante agora. O anticristo, essa personificação de Satanás imitando Cristo, é o ato final do anticristo. Mas nós sabemos que o anticristo é Satanás, que já começa lá no céu, no grande conflito, a sua luta, a sua guerra contra Deus. Guerreou, né, o dragão, guerreou contra Miguel e seus anjos. Ali começa esse processo. Mas Cristo era um mistério até que ele nasceu e morreu em Jerusalém, na cruz. Depois, então, nessa segunda fase da igreja, a fase da cruz em diante, onde Cristo é o líder da igreja, o Senhor da igreja, então agora o ministério satânico recebe o nome de anticristo. E o que faz esse ministério satânico? Na época de João e de Paulo, ele vai falar contra quem? Contra a pessoa de Cristo. Explicar que ele não é homem ou não é Deus, ou de um jeito ou de outro. Tudo que for contra ele, Satanás vai ser contra Cristo. E vai inventar histórias contra ele, doutrinas contra Cristo. Outro ponto importante. Naquela época, eles estavam vivos. Ninguém falaria contra a lei de Deus. Mas quando os apóstolos morreram, e os seguidores dos apóstolos morreram, e o tempo foi passando, a lei de Deus foi mudada. A apostasia entrou na igreja. Então o anticristo também se manifesta ao longo da história na pessoa daqueles que mudaram a santa lei de Deus. Continuando o verso agora,
O verso 7 de 2 Tessalonicenses 2 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado agora aquele que o detém agora. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então veja, toda essa farsa do anticristo e das religiões que ele então coloca aqui na terra, somente será revelada no dia da volta de Cristo. Vamos ler agora o verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem é que o Satanás vai imitar? Quem é que o anticristo vai imitar? O anticristo imita Cristo. O anticristo vai enganar aquele que não acolheu o amor à verdade, aquele que não estudou sozinho a Bíblia, aquele que não frequentava culto de igreja, aquele que trocou Netflix, televisão por igreja. Eles não amaram estudar a palavra, não amaram estudar a Bíblia. Por isso é importante estudar a palavra de Deus. Eu quero agora, a partir desse momento, ler com você alguns versos, alguns parágrafos do livro Grande Conflito, onde Ellen G. White vai descrever exatamente em detalhes como é que Satanás imitará a volta de Cristo ao mundo. Deixa eu pegar o livro aqui. Está do meu lado. E veja o que vai acontecer aqui. Os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar juízo sobre o mundo, e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza, da contenda e carnificina entre os homens, coisas que estão enchendo a terra de pavor. Quando o tempo da graça terminar, acontecerá que as pragas começarão a cair. Satanás imitará a volta de Cristo, e ele dirá que o resultado das pragas é porque tem um povo que ainda insiste em guardar os mandamentos de Deus. Diz assim: como o sábado se tornou o ponto especial da controvérsia por todos os cristãos, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja objeto de ódio universal. Insistir-se-á que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. Aqui você já está vendo o que vai acontecer com aqueles que serão fiéis à lei de Deus. Então agora tem um texto mais importante. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. E continuando, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos, a ele enviados com a luz e a verdade. E agora preste atenção. É esse o poderoso engano, quase invencível. Quem é que vencerá? Diz assim:
Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão no abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. E eu termino dizendo o seguinte: e demais, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. O Salvador advertiu seu povo contra o engano neste ponto e predisse claramente o modo de sua segunda vinda. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os próprios ou até os escolhidos. Olhando para mim aqui agora, você viu que não vai ser fácil. Você imagine um ser celestial, dizendo que é Cristo, parecendo Cristo, cheio de anjos de glória, fazendo milagres, sinais, prodígios, um mundo unido, adorando, em paz, em amor. E chega ele mesmo perto de você, coloca na sua mão na sua cabeça, te abençoa. Anjos de 5 metros de altura, com poderosas asas, estão perto de você. Ele cura pessoas na sua frente que você sabia que eram pessoas com defeitos congênitos, com situações que infelizmente aconteceram, doenças na vida da pessoa. Todo mundo é curado, milagres é feito, maravilhas. Você sente uma atmosfera celestial dentro de você? E ele fala: filho, eu mudei a guarda do sábado para o domingo. É fácil? E aí, é fácil? Não, não é fácil. É difícil. Somente aquele que acolher o amor da verdade, que tiver o Espírito Santo, saberá que no Novo Testamento a lei do Senhor é escrita com o sangue de Cristo no coração do crente, e que o sinal da santificação do Espírito é o dia de guarda do sábado, o sinal da criação, aquele memorial da criação, o santo sábado do Senhor. Não será fácil, irmão. Por isso, o anticristo, ele trabalha em 2 linhas. Ele vai contra a divindade de Cristo, vai contra a natureza humana sem pecado de Cristo, e ele vai contra a lei do Senhor. E ele vai contra o modo de adoração, que nós já estudamos no nosso último encontro, que o plano de Deus é dar a você gratuitamente a salvação. Quantos passos existem para a salvação? 11, 50, 100. Só há um passo para a salvação: aceitar Cristo como Senhor e Salvador, render sua vida a Ele. Esse é o passo. A partir daí, por amor à verdade, estude a Bíblia, fique de joelhos, ore. Quando Satanás se manifestar como Cristo e você vir e souber, através do noticiário, que ele está ali, não acredite. Ele fala: não acrediteis, não entreis, não sou eu, é o anticristo, é o enganador. Quando Cristo voltar, o Cristo verdadeiro, haverá, segundo a primeira ressurreição dos justos, os salvos serão arrebatados para o céu. Então, se Cristo voltou, tem milagre, você está na terra, ninguém subiu para o céu, esse não é o verdadeiro Cristo. Por isto, aceite Jesus Cristo verdadeiro como teu Salvador hoje. Fique em oração e ore para que todas as pessoas sinceras deste mundo sejam salvas. Deus abençoe você com todo o seu espírito, com toda a sua graça. Fica com Deus, um abraço. Vamos orar. Pai, despeça-nos em paz agora e não permita que nós sejamos enganados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
de sucesso. E a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro, estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou em paz. Querida irmã, querido irmão, que mensagem fortalecedora o Espírito Santo nos enviou através da Palavra de Deus nesta quarta do poder pelo pastor Edson Ferreira. Obrigado, pastor, por deixar Jesus lhe usar e nos ensinar as boas novas da salvação. Querido amigo, querida amiga, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like e ative todas as notificações. Só assim iremos alcançar o máximo de pessoas que estão necessitando escutar as palavras de fé, de esperança, de amor. Apenas acione o botão vermelho logo abaixo e se inscreva para espalharmos
a boa nova da volta de Jesus a todos que estão necessitando ouvir. Querido ouvinte, obrigado por sua presença neste culto online. E não se esqueça que enquanto estivermos em quarentena, nossas lives sempre estarão acontecendo às 20 horas de domingo e às 20 horas na quarta-feira. Quero te fazer um convite. E também quero lhe desejar que Jesus lhe dê a paz nessa semana. E não se esqueça de convidar a todos compartilhando e deixando o seu like. Esse convite é que até o próximo culto neste domingo, às 20 horas. Em nome de Jesus, eu te aguardo. Até lá. Amém.